Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje nós iremos tratar aí das grandezas direta e inversamente proporcionais. Esta é a aula número 1, de uma série de aulas aqui do canal que nós vamos estar falando aí de grandezas diretas, inversas, e também aí de proporcionalidade, regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Então essa é a aula número 1 desta série de aulas que nós iremos tratar sobre este assunto. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer um convite, se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e também acione as notificações para você não perder as novidades aqui do canal. E ajude a compartilhar os vídeos do canal para que o canal possa vir a crescer e poder ajudar muito mais estudantes, alunos aí do que nós já estamos ajudando com as nossas aulas aqui do canal. Então vou deixar para vocês a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta retornaremos com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula de hoje. Vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar nesta aula de hoje, que são os temas aí de grandezas diretamente e também inversamente proporcionais. Esta é a aula número 1 aí sobre esse assunto, tá? Então, na aula de hoje nós vamos estar falando de forma geral em grandezas. Eu vou estar definindo para vocês o que é uma grandeza. E falar aí também o que é uma grandeza diretamente proporcional e também o que são grandezas inversamente proporcionais. Estes são os temas que nós iremos abordar ao longo da nossa aula de hoje. Então, vamos aí para a nossa aula. Grandezas. O que são grandezas? Pessoal, grandeza é muito simples de ser compreendido o que é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, ou seja, tudo que você conseguir medir ou contar, a gente vai caracterizar como uma grandeza. Exemplo aqui, a gente tem o comprimento, A gente consegue medir a distância, medir o comprimento de determinado objeto ou determinada distância. A gente consegue medir área, Calcular a área aí do piso de uma casa, da parede de uma casa, Áreas aí de figuras planas, etc. A gente consegue medir temperatura, A gente usa o termômetro para medir temperatura. A gente consegue medir a massa, Para medir a massa, a gente usa, na verdade, a balança, que é esse instrumento que eu trouxe aí na ilustração para vocês. A balança, a gente mede a massa. A gente consegue medir o tempo usando relógio, usando calendários, etc. A velocidade, a gente pode medir usando aí o velocímetro do automóvel, do carro, da moto, etc. A gente consegue contar também aí dinheiro, fazer quantias em dinheiro, a gente consegue contar, E existem uma infinidade aí, de grandezas aí para a gente trabalhar, A gente também consegue, aqui eu trouxe uma ilustração de uma pia aqui jorrando água, A gente consegue medir a quantidade de água que está saindo da torneira e entrando dentro do copo, por segundo, por tempo, aí, em cada 1 segundo, quantos litros ou quantos ml de água que enche o copo. Tudo isso é caracterizado como grandezas, tá? E o que nós vamos estudar nesta aula de hoje é como que as grandezas se relacionam 2 a 2, 3 a 3, etc, tá? Se a gente comparar uma grandeza com a outra, como que elas funcionam? Será que elas funcionam diretamente ou funcionam indiretamente ou inversamente, conforme nós vamos estar vendo? Então, vamos para as grandezas diretas. Grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente grandezas diretas, são, na verdade, definidas da seguinte maneira que eu vou falar para vocês. Olha só. Duas grandezas que eu vou chamar de x e y, então nós vamos comparar duas grandezas, tá? Essas duas grandezas eu vou chamar de x e y. Vamos supor, temperatura e tempo, velocidade e tempo, etc. São duas grandezas, x e y. Duas grandezas não nulas são ditas diretamente proporcionais quando ocorrer a seguinte situação. Se você dobrar o valor de uma grandeza, a outra automaticamente também dobra de valor.
Se você triplicar o valor de uma, automaticamente a outra também triplica de valor. E se você pegar a metade, por exemplo, do valor de uma, né, de x, por exemplo, a outra também vai ser tomada a sua metade. O que significa isso? Significa o seguinte: se você tem uma grandeza e se você dobra ela e a outra automaticamente dobra também, ou aumenta junto de forma proporcional, a gente vai falar que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui nos exemplos, aí vocês vão entender melhor como funciona essa ideia de grandezas diretamente. Mas antes disso, nós vamos aí para a definição formal do que é uma grandeza diretamente proporcionais, tá? Nós vamos dizer de forma geral que as grandezas x e y, que eu falei para vocês, são proporcionais se a gente dividir a grandeza x pela grandeza y e este valor for constante, um constante diferente de zero, ou seja, for um valor real, né, normalmente positivo e diferente de zero. Se isso acontecer, se a gente dividir sempre e a gente sempre chegar nesse valor constante, que é esse k aí, a gente vai falar que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo dessa grandeza, essa característica aqui, dessa constante sendo utilizada, tá? Então, exemplos aí de grandezas diretamente proporcionais. Presta atenção. O valor a pagar por uma unidade de sacos de cimento e a quantidade de unidades que você vai comprar são grandezas diretamente proporcionais. Observa o seguinte, olha só. Quais são as grandezas? Grandezas é o valor que você vai pagar, valor por unidade, eu vou escrever assim, valor por unidade, tá? E a quantidade de unidades, as unidades, tá? Observe o seguinte, vamos supor que você vai comprar um saco de cimento e ele custa R$25, tá? Esse valor aqui em reais, né? Então, olha só, se um saco de cimento custa R$25, então eu tenho uma unidade, um saco, uma unidade de cimento, custa R$25. O que acontece? Imagina que eu dobre essa quantidade, ou seja, eu quero comprar o dobro da quantidade de cimento. Eu quero comprar, ao invés de um saco de cimento, eu quero comprar 2 unidades, né? Se eu multipliquei por 2 aqui, o que vai acontecer com o preço, né? O preço também vai ficar multiplicado por 2, ou seja, se eu compro uma unidade de cimento, eu pago R$25. Se eu comprar 2, eu vou pagar R$50. Se eu comprar 3, eu vou pagar R$75. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, tá? Por que são diretamente proporcionais? Porque conforme eu aumento uma de forma proporcional, a outra vai aumentar também. Eu aumentei uma, a outra de forma proporcional aumenta, tá? Então, nas aulas aqui do canal, eu não vou ficar falando que são proporcionais toda hora. Eu vou falar que aumenta e aumenta. Automaticamente vocês vão pensar que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Quando eu falo em aumenta e aumenta, que eu estou falando que elas são diretamente proporcionais. Pode ser que elas diminuem também? Pode. Vamos supor, tá? Vamos supor que é uma suposição. Vamos supor que você queira comprar, olha aqui, aqui está o valor do cimento, né? Então, vou até deslocar para o lado aqui, ó. Aqui está o valor, né, por unidade. E a gente viu que o valor aqui eu sugeri R$25, né? Mas vamos supor que eu queira comprar, e é possível, tá? Eu comprar metade de um saco de cimento, né? O que acontece? Olha só, se eu comprar a metade significa dividir por 2, né? Então, eu vou pegar uma unidade e vou dividir por 2. Quando você tem 1 divide por 2, você tem meio saco de cimento, ou meia unidade aí, né? Meio saco de cimento, teoricamente, eu teria que pagar o quê? A metade, né? A metade que eu paguei aqui por um saco de cimento. Ou seja, eu dividi por 2 de um lado e vou dividir por 2 do outro também. Quando eu faço essa divisão, 25 dividido por 2 dá R$12,50. Ou seja, aqui neste caso diminuiu
e diminuiu. Ou seja, se eu diminuir a quantidade de saco de cimento, eu peguei a metade de um saco de cimento, consequentemente eu vou pegar a metade da quantidade aí, do valor que eu vou pagar pela unidade inteira, né? Então eu vou pagar somente a metade, que é 12,50. Então, pessoal, esta grandeza aqui também é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Então, como que eu caracterizo uma grandeza se ela é diretamente proporcional? Como que eu caracterizo? Eu caracterizo da seguinte maneira, eu vou falar para vocês aqui, ó. Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta, aqui, gente, a gente vai pensar em aumenta como proporcional, tá? Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta, ela vai ser diretamente proporcional. Se ela diminui, e a outra também diminui, eu estou falando aqui proporcionalmente, tá? Dobro uma, a outra dobra. Se eu pegar a metade, a outra vai ser pegada a metade. Se isso acontecer, eu vou falar que as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se isso daqui, ó, que é aumenta e diminui acontecer, eu vou falar que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? E agora, um outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais que eu vou falar com vocês é essa daqui, esse exemplo que eu trouxe aqui, ó. Quantidade de combustível gasto por um veículo e a quilometragem percorrida. Então, olha só, se eu chamar aqui a grandeza de quantidade, aqui é quantidade de combustível, tá? Combustível. Esta é uma grandeza. A outra grandeza vai ser a quilometragem, tá? Então, imagina o seguinte, com 1 litro, aqui a quantidade vai ser em litros, tá? Com 1 litro de combustível, vamos supor que eu percorra 12 quilômetros, né? Com 1 litro eu percorro 12 quilômetros. O que acontece? Se eu dobrar essa quantidade de combustível, ou seja, com 2 litros de combustível, se eu dobrar a quantidade, ao invés de eu pegar 2 litros, eu vou percorrer o dobro da distância, ou seja, eu vou percorrer 24 quilômetros, né? Se eu pegasse o triplo, o triplo da quantidade, ou seja, seria 3 vezes a quantidade. Então, eu andaria 3 vezes a distância aqui, ou seja, andaria 36 quilômetros, né? Se eu pegasse somente a metade, né? Se eu pegasse a metade, eu vou fazer de preto aqui, ó. Se eu pegasse a metade, meio litro de combustível, eu ia andar apenas a metade aqui, ou seja, 6 quilômetros, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi por 2 de um lado e aqui eu dividi por 2 também, né? Então, olha só, se eu aumento também na mesma proporção, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu diminuo também e diminui na mesma proporção, as grandezas também serão diretamente proporcionais, tá? Isto são exemplos aí de grandezas diretamente proporcionais aí que eu falei que eu iria comentar com vocês, tá? Então, vamos agora para as grandezas inversamente proporcionais para a gente compreendê-las de forma mais geral aí. Dizemos que duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando, presta atenção, quando eu dobrar um valor, que é o valor x, o valor de y é reduzido à metade. Então, presta atenção no que está acontecendo. Eu dobrei o x, o valor de y reduziu a metade. Se eu triplicar o valor de x, o valor de y é reduzido à terça parte. Se eu pegar a metade do valor de y, a outra vai pegar o dobro, né? Que é o valor de x vai pegar o dobro. Se eu pegar metade do valor de x, o valor de y vai pegar o dobro aí. Se isso acontecer, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, tá? Mas de forma matemática, a gente diz o seguinte: em termos matemáticos, podemos dizer que grandezas x e y são inversamente proporcionais se a razão entre x e o inverso de y, o que é o inverso de y? É 1 sobre y, for uma constante real, tá? Toda vez que você pegar uma grandeza e dividir pelo inverso da outra e for constante, a gente vai dizer que as grandezas são inversamente proporcionais, tá?
Uma outra forma da gente pensar também nas grandezas inversamente proporcionais é o seguinte: se você pegar uma grandeza e multiplicar pela outra sempre for constante, também essas grandezas vão ser inversamente proporcionais também, tá? Então existem essas duas formas de você verificar se as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Exemplo de grandezas inversamente proporcionais são essas que eu trouxe aqui para vocês, ó, que é a velocidade e o tempo gasto para realizar uma determinada trajetória, tá? Eu vou até descer um pouquinho aqui, só para a gente ter mais espaço. Olha só. Quais são as grandezas aqui? A grandeza aqui são velocidade, né? E a outra grandeza é o tempo, né? Eu consigo medir velocidade e eu consigo medir o tempo. Então, vamos fazer a seguinte suposição aqui. Vamos supor que você está indo, né, de uma cidade A para uma cidade B, né? A distância é fixa, essa distância entre A e B é fixa, né? E você está indo da cidade A para a cidade B numa velocidade de 45 km por hora, tá? Então, esta é a sua velocidade média aí, tá? Velocidade média aí de 45 km por hora. Se você for nesta velocidade, em 2 horas você chega na cidade B, tá? Então, você sai da cidade A para a cidade B, em 2 horas você chega na cidade B. O que acontece? Presta atenção. O que acontece se eu for o dobro da velocidade? Imagina que é possível ir ao dobro da velocidade. É uma reta, né? Uma estrada que não tem quebra-mola e a gente consegue ir com a velocidade média de 90 km por hora. Ou seja, eu peguei o dobro da velocidade. O que vai acontecer com o tempo? Se a gente pensar no tempo, pessoal, se eu estou indo mais rápido, quer dizer que eu vou chegar na cidade B mais rápido. Tá? Se eu dobrei a minha velocidade, na verdade, o que vai acontecer do lado de cá, eu vou fazer até de outra cor, vou fazer de vermelho. Ó. O que vai acontecer do lado de cá é que eu vou dividir pela mesma razão. Como eu multipliquei por 2, do lado do tempo eu vou dividir por 2. Ou seja, eu vou conseguir fazer ou percorrer essa mesma distância da cidade A para a cidade B na metade do tempo. Então, se eu fui mais rápido, eu vou diminuir a velocidade. Observe o seguinte, nessa grandeza velocidade, eu aumentei, eu passei de 45 para 90, ou seja, eu aumentei a minha velocidade e em comparação com o tempo diminuiu. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, uai professor, por que você colocou aí, aumentar você colocou setinha para baixo e diminuir você colocou setinha para cima? Porque, na verdade, pessoal, o que acontece? Nas grandezas inversamente proporcionais, são essas, são inversamente, conforme uma aumenta, a outra diminui. E é muito interessante vocês sempre fazerem aí essas setinhas para mostrar que uma está aumentando enquanto a outra está diminuindo. Isso vai ajudar vocês muito nos exercícios que nós vamos fazer ao longo aí das nossas aulas aqui do canal, tá? Então, observe o seguinte, eu dobrei a velocidade, eu fui mais rápido, o dobro da velocidade, eu vou chegar no tempo menor. Toda vez que isso acontecer, se uma aumentar e a outra diminuir, uma grandeza aumenta e a outra diminuiu na mesma proporção, a gente vai dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Um outro exemplo aqui para a gente finalizar é esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é o número de empregados, pedreiros, e o número de dias para realizar uma obra pré-determinada, tá? Vamos imaginar, pessoal, que vocês têm um muro, a gente tem um muro aí para ser construído, né? Então a gente tem um muro aí para ser construído. E este muro, pessoal, os pedreiros, né? Eles vão fazer esse muro. Vamos supor que a gente tem aí 2 pedreiros, tá? 2 pedreiros, então eu vou colocar aqui pedreiros e aqui os dias, tá? Aí esses 2 pedreiros vão fazer um muro aí, vão construir esse muro em 10 dias. Vamos supor isso, tá? Pensa que é um muro bem grande e eles vão rebocar o muro, vão arrumar aí o muro, vão deixar ele bem acabado, né? Então a gente tem aí 2 pedreiros fazem um muro em 6 dias. A pergunta é o seguinte, imagina que ao invés de eu pegar 2 pedreiros, se eu pegasse o dobro da quantidade de pedreiros, o que vai acontecer?
A obra, então, vai passar a ter 4 pedreiros, né? Ou seja, eu peguei o dobro da quantidade de pedreiros. E a obra vai acontecer o quê? Eu vou conseguir terminar este mesmo muro na metade do tempo. Ou seja, eu vou dividir o tempo, ou os dias aí, por 2, tá? Então, o que ocorreu aqui, na verdade? Olha só. 2 pedreiros constroem um muro em 6 dias. Se eu pegar o dobro de pedreiros 4 dias, eu vou gastar metade do tempo. Ou seja, a metade de 6 é 3. Ou seja, de um lado eu multipliquei e do outro lado eu dividi por 2. Né? E se fosse ao contrário? E se eu tivesse, por exemplo, pego, na verdade, um único pedreiro? Né? Eu sei que 2 pedreiros fazem um muro em 6 dias, mas se eu tivesse um único pedreiro? Né? Se eu tivesse um único pedreiro, então eu estaria pegando esse 2 e dividindo por 2. Né? Do lado de cá. Estaria dividindo o número de pedreiros. 2 dividido por 2 dá 1. O que ia acontecer com o tempo para concluir a obra? Eu ia gastar o dobro do tempo. Então, observe, eu diminuí e agora eu vou aumentar. Vai passar para 12 dias aí para finalizar a obra. Tá? Então, toda vez, presta atenção no rascunho aqui, ó, toda vez que uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, ou uma diminui e a outra aumenta, também na mesma proporção, a gente vai dizer que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Proporcionais. E na próxima aula, que eu vou estar deixando aí na tela final para vocês, nós vamos falar das regras de 3 simples e regras de 3 compostas. E nós vamos estar usando essas ideias, tá, de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, usando aí, na verdade, regras de 3 para fazer cálculos, regra de 3 simples e compostas para fazer cálculos, tá? Então, praticamente é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? E fazer o convite novamente, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações e ajude a compartilhar as aulas aqui do canal para que o canal possa vir ajudar muito mais pessoas do que nós já estamos ajudando. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!